Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a galera tá pedindo faz bastante tempo, que a gente já toca no assunto o tempo inteiro, mas ficou faltando a gente sentar e fazer uma tabela e fazer uma estrutura para mostrar para vocês, afinal de contas, qual é a correlação entre o tarô e a árvore da vida, né? E a cabala e a árvore, toda essa estrutura, as letras hebraicas e todo esse esquemão. Então a gente bolou aqui rapidamente. Eu já vou chamar aqui os outros participantes. A gente vai falar um pouquinho sobre aí essa jornada de que o tarô tem a ver com a cabala, né? Então, sentando aqui na mesa pelo projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Hoje vamos descer a árvore da vida como um louco. Não, a gente vai subir, porque eu montei pela cabala. Ah, Mas não tem problema. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Então a gente vai começar lá de baixo, começar pelos 10, depois subir o mundo e até chegar lá em cima. E já fica a dica para quem gostar desse bate-papo. Eu acho que tem um pôster desse no site da Diamond, não é, Marcelo? Um pôster Tem. da Árvore da Vida que tem os. Ó, o Rodrigo já foi pegar no acervo dele. Tem as estruturas lá, assim. E é bom que também quem já ouviu falar de um russo martinista chamado G.O. Moebius, ele faz o estudo dos arcanos menores de baixo para cima também. Então, o que a gente vai falar aqui é mais ou menos a estrutura que ele segue. E o nosso alquimista convidado, Marcos Rabelo. Olá a todos, vamos aprender um pouquinho aí de como é que é essa relação aí do tarô com a cabana. Tema interessantíssimo. Bora lá. Maravilha. Vamos começar. Aqui meus cachorros já ficaram maluquinhos aqui. Eu vou dar um share screen. Pá, pá. Agora apresentação de slides do começo. Pronto, vocês estão me vendo? Opa. Todo mundo consegue ver já a cabala. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do tarô e a estrutura da árvore da vida, né? Então, apresentando aqui em primeiro ponto, a árvore, ela é composta de 10 esferas e 22 caminhos. E cada um desses caminhos representa aí uma letra hebraica. E cada uma dessas esferas, ela vai de 1 até 10 numeradas. Então, ela está aí representando o As até o 10. E aí, no tarô, a gente tem multiplicando isso por 4 elementos. E aí, a gente vai encaixar os arcanos da corte aí nessa estrutura, né? Então, a gente vai ter aqui em cima rei, rainha, o príncipe ou o cavaleiro, né? E aqui embaixo a princesa ou o pajem. Então, vamos começar a nossa jornada aqui, né? A gente começa por Malkuth. Então, Malkuth, é importante também falar que, como eu escolhi falar da árvore da vida, a árvore da vida geralmente a gente sobe. É mais fácil de você aprender essa estrutura subindo. Porque normalmente todos os graus das ordens iniciáticas, dos grupos, dentro da maçonaria, do martinismo e tal, eles seguem esse processo. E a jornada do herói segue esse processo. Então é mais fácil para a gente começar do mundo profano e aí a gente seguir até o divino do que o oposto, né? Então a gente começa em Malkuth. Malkuth seria o mundo profano, né? O mundo fora do templo. Vocês vão ver aqui do lado, ó, que ele tem aqui um véu separando, né? O mundo profano do mundo que é o Templo de Salomão, onde a gente começa a nossa jornada. Então Malkuth representa aquele mundo que está fora do templo, que está fora da área iniciática. E aí dentro do tarô a gente vai observar que ele está representando aí 8 cartas diferentes. Então ele vai representar aí os 4 10 e as 4 princesas. Então por que assim os 4 10? Porque a gente vai olhar que os 4 10 eles representam todos os extremos ali. Né? A gente vai olhar que o 4 de taças e o 4 de moedas, eles são os. Desculpa, o 10 de taças e o 10 de moedas, eles são os melhores arcanos menores. Né? Eles representam ali a completude e a riqueza, né? O dinheiro, toda aquela felicidade. Ele está quase ali junto do mundo, que não é à toa que o mundo está coladinho aqui, né?
E, ao mesmo tempo, como a gente está no mundo físico, a gente também está experimentando os piores arcanos desse mundo, né? Então tá aqui o 10 de espadas, que é um dos piores, né? Ruína, e o 10 de bastões, que é o exaustão, né? Você está sem força, sem espírito, sem energia nenhuma. Então a gente está aí experimentando o melhor e o pior do mundo de baixo. E ao mesmo tempo a gente tem as princesas, né? Que elas representam aí a sementinha. Então você plantou alguma coisa e elas vão gestar e germinar. Então a gente tem aí uma princesa de bastões que representa aí um início de alguma coisa espiritual ou de vontade, uma princesa de taças que representa aí o início de um relacionamento, uma princesa de espadas que é o início de uma conversa e uma princesa de moedas que curiosamente ela está grávida e ela seria o último arcano de toda a lista e ela vai dar à luz a próxima árvore da vida que vai estar conectada aqui para baixo. Então repara como isso daí é bem bacana, né? Elas não estão aí, os 10 não foram colocados na base de Malkuth à toa. Alguém quer fazer algum outro comentário? Então, vamos seguindo. O segundo ponto, quando você caminha para dentro da árvore, você vai encontrar a lua, né? Ou Yesod, que é a fundação, que é o ventre, que é o que está dentro da árvore, né? O que vai gestar. Ele é ao mesmo tempo a porta de entrada para quem está caminhando para dentro e a porta de saída para quem está sendo produzido de dentro da árvore, né? E ele tem uma curiosidade, uma coisa engraçada aí que é bem legal, que ela está em caminho direto com o Tiferet aqui, né? Você vê que eles fazem aqui uma linha. E o Tiferet, eu já estou dando um spoiler aqui, seria o Sol, que é o que a gente chama de verdadeira vontade, né? Mas eles falam que você não pode olhar o Sol direto, senão você fica cego, né? Você está acabando de sair da caverna, né? Então você vai ter que olhar a Lua. E a Lua, ela não tem brilho próprio, ou seja, ela reflete o brilho do Sol. Qual é o simbolismo disso da alquimia? Por que está arrumado desse jeito? Porque para você chegar a ser mestre, né? Vamos falar de, sei lá, um tarólogo, ou um estudante, ou um cara que está estudando artes, alquimia ou qualquer coisa. O primeiro passo que você tem que passar, ou um advogado, ou um professor, né? Ou um engenheiro, um arquiteto, antes de você achar o seu estilo, você vai ter que consultar e ler um monte de livros, um monte de mestres. Como eu estaria dando essa palestra aí para tarólogos, então a gente poderia falar o seguinte: vamos supor que eu quero ser um tarólogo. Então, assim que eu entro e compro o meu primeiro baralho de tarô, o que eu preciso fazer? Cara, eu preciso fazer curso com várias pessoas diferentes. Eu tenho que assistir vários podcasts de vários professores de vários tarólogos diferentes. Eu tenho que olhar vários tarôs diferentes, vários decks diferentes com desenhos diferentes para ver o que eu sinto. E aí, alguns desses decks, desses professores, você vai olhar e falar: puta, que legal, né? Que esse cara é massa, é massa. Os outros professores, você vai olhar e falar: mano, esse cara só tá inventando, o cara só fala besteira. Alguns decks, você vai olhar e falar: puta, esse deck é lindo, tem tudo a ver comigo. Outros decks, você vai olhar e falar: mano, esse deck é horrível, não tem nada a ver comigo. E aí seria essas facetas da Lua, né? A Lua minguante, a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua oculta e todos esses aspectos. Então, por isso que aqui a gente tem essa ordem, né? Nada está aqui por acaso. E no tarô a mesma coisa. Aqui a gente vai ter os números 9. Então é uma coisa engraçada, o pessoal perguntou por que a gente tem essas cores, né, aqui no deck. Esse deck aqui chama o deck de HKT Visions, que foi um deck que eu projetei junto com a Priscila, junto com o Grola. A gente teve um desenhista que nos auxiliou. Durante um ano a gente ficou batendo nele até ele desenhar do jeito que a gente queria, certinho. E aí, para facilitar a nossa vida, ele pintou e ele usou escalas de cores que tem a ver com os signos a qual esses arcanos estão correlacionados. Então presta atenção que não é só com a cabala, mas eles também estão relacionados com a astrologia. Então quando a gente olha os arcanos menores, eles têm uma correlação aí com os signos do zodíaco, né? Então o que a gente tem aqui?
o 8 aqui, que eu já dei um spoiler, o 9 e o 10 de bastões, eles têm a ver com Sagitário. Ah, que mais tem a ver com Sagitário? Aqui, ó, a temperança. O 8, o 9 e o 10 de taças, ele tem a ver com peixes. Ou seja, tá aqui, ó, a lua também o peixes, é essa cor, esse magenta. O 8, o 9 e o 10 de espadas, eles têm a ver com gêmeos. A gente está vendo aqui, o próprio gêmeos é Zain, a espada, os enamorados. E o próprio 8 e o 9 e o 10 de moedas tem a ver com Virgem, que por acaso é o melhor signo do zodíaco, que tem a ver aqui com o caminho de Iode, que é a busca pela perfeição, pelo Santo Graal. Tá vendo? Nada é coincidência. E aí, o que, que a gente tem aqui no 9? Se o 9 é a parte espiritual que está além do mundo físico, você vai ver que ele reverbera os 10. Então, lembra que eu falei que o 10 de bastões era sobrecarga? Era o maluco carregando os bastões, ele não aguentava mais, ele ruiu? O 10 de espada, os 10 de bastões, ele fala que é o momento de você segurar e aguentar um pouquinho mais. Então, olha só, ele é um aviso que a coisa tá difícil, mas você está aguentando. E o que, que acontece? Se você segurar muito isso, o que, que acontece? Ele vai desabar numa quebra. O de taças é o Santo Graal, é o cara que encontrou aquilo que estava procurando. Né? Você vê que é aquele cavaleiro templário que se tornou protetor do Graal. E aí o que, que acontece? O 10 de taças é a satisfação. Né? É a satisfação de um trabalho bem feito. O 10 o 9 de espadas, ele é preocupação. Então é você se preocupar com alguma coisa ruim que pode estar acontecendo, mas no momento você não pode fazer nada. E aí, dependendo do resto do caminho, a gente observa. E se você não fizer nada, realmente o 10 de espadas vai ser uma catástrofe. E o 9 de moedas também é uma coisa boa, é um resultado de um trabalho bem feito. É o resultado de um trabalho físico na qual foi satisfatório. E se você continua com esse caminho, você tem o 10 de moedas, que é a realização monetária. Então percebe que bonito como o 10 e o 9 eles estão correlacionados. Aproveitar a deixa que você deu, Marcelo, né? Para quem está começando a estudar tarô, principalmente, geralmente a gente começa a estudar as cartas e as pensa de uma maneira muito estática. Só que o tarô, assim como a árvore da vida, ele tem toda uma correlação. Então você pode ter uma carta, como você disse ali, que ela é o indício de algo que não é auspicioso, mas dependendo do que você faz com aquela informação e a conjuntura na qual ela está, você pode transformar aquele significado também, né? É como se os 9 eles fossem o ventre do 10. Então aqui fala tipo, ó, o 9 de espadas, ele fala assim, cara, você está preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu, mas isso está gestando, e aí isso deságua no 10, que é ruim. Né? Se você pegar o 9 de moedas, por exemplo, você fala, você está trabalhando e está recebendo uma recompensa pelo seu bom trabalho. Se você continuar, você deságua no 10, que é a própria recompensa, né? Não tem essa belezinha. E aí, o que, que a Ô, gente tem aqui? Deodélio, Pode falar, Marcos. então, só para me se situar um pouquinho, e talvez os ouvintes também, pelo que eu estou entendendo, cada sefira está relacionado com arcanos menores e os caminhos com os arcanos maiores. Seria isso? Precisamente, é exatamente isso. Que aí agora a gente vai falar um pouquinho dos maiores que está conectando, né? Então eu já falei um e outro. E aí quem conecta isso daqui é a própria Sofia, né? É o arcano do mundo. Então ele representa o espanto quando você entra no Templo de Salomão e também a criação de Sofia atravessando aqui essa grinalda, guirlanda, trazendo isso para o mundo. E você percebe que engraçado, se a gente extrapolar aqui e ver que o 10 é 1 mais 0 e aqui começa uma outra árvore, o próximo arcano que vem logo depois dessa mulher grávida é o louco. E os ases, né? Então, olha que interessante. Essa Sofia, que é a sabedoria, ela é a esposa do louco. Pô, sabedoria e louco formam um parzinho. E aí a gente vai ver lá em cima que o mago e a sacerdotisa fazem outro parzinho.
e o imperador e a imperatriz fazem outro parzinho. Então você tem aí 3 pares de polaridades diferentes trabalhando, né? E aqui o que a gente vai ter? Conectando o mundo material até o mundo das formas, e daqui a pouco eu vou falar disso, a gente vai ter aí o julgamento, e para o lado de cá a gente vai ter a Lua. Eu já vou entrar nesse detalhe. Então, entramos em Êxodo, falamos aqui. E aí a gente dá uma caminhada para subir um pouquinho na árvore. Vocês reparam que esse caminho daqui de cima, ó, a gente vai ter um outro andar na árvore, né? Podemos chamar de árvore, podemos chamar de escada de Jacó. Esse andar, ele é um andar da realização, né? Quando a gente entra para fazer qualquer ofício, a gente pode dividir esses praticantes desse ofício em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Não só numa maçonaria, ou numa Golden Dawn, ou numa Rosa Cruz, ou no martinismo, ou em várias outras ordens iniciáticas que usam isso, mas a gente pode dividir qualquer coisa, né? Vamos supor que eu quero ser um cozinheiro. Eu entro aqui, eu tenho curiosidade de aprender a cozinhar. A primeira coisa que eu entro, quando eu entro na árvore da vida, é Rod, que é nosso intelecto. Então, isso significa você entender as regras, né? Então, se eu quiser ser um professor, eu primeiro tenho que entender a lógica de dar aula, a estrutura da aula, a estrutura de uma escola, etc. Se eu quiser ser um advogado, eu tenho que decorar as leis, decorar o livro das leis, que lei que é essa, que regra que aplica, quando que não aplica, como é que eu falo com o juiz, é um monte de regra. Se eu quiser cozinhar, eu tenho que aprender que o macarrão tem que ficar na panela por 10 minutos. Eu tenho que descascar 3 tomates, eu tenho que ferver a água, eu tenho que... Então você aprende regras. Mas o faixa branca que entra numa academia, ele aprende a dar soco, dar chute, fazer abdominal, fazer flexão, mas ele é uma pessoa que está aqui trabalhando aqui muito no intelecto. E aí, já dando um spoiler, quando você vai para o outro lado, que é o faixa marrom, ele já pega a emoção. Então, esse lado da árvore, ele está ligado com a emoção. Então, aqui a gente tem o cara que já está sentindo. Então, eu paro de cozinhar olhando 10 minutos e eu começo a cozinhar vendo e sentindo quando o macarrão grudar na parede, ou quando ele ficar com o cheiro bom, ou quando ele ficar com a textura boa. Ele já é o advogado que não é mais o estagiário, ele já é o cara que está quase se formando, ele já fez estágio, ele já foi no fórum, ele já pegou umas manhas, ele já sabe como é que a coisa funciona. E aqui já é um professor que já deu aula, ele já entrou na classe, ele já viu os alunos, ele já está introspectando isso, né? Mas ele já está a caminho, ele ainda não é o mestre aqui no 3º grau, mas ele já está caminhando para isso. E aí a gente pode aplicar. Você que está escutando a gente, você pode aplicar essas 3 etapas para absolutamente qualquer profissão do mundo. Você vai ter o cara que acabou de entrar, aprender a tocar gaita. Você vai ter o cara que sabe tocar guitarra, tocar qualquer instrumento musical. Você vai ter o cara que sabe tocar algumas coisas, ou sabe se virar com instrumentos musicais, e aí você tem o profissional, você tem o mestre. Ok? Então, os 8, a gente vai estar falando aí do mundo das formas, né? O mundo dos sinais, né? E esses 4 arcanos do 8, eles lidam exatamente com os sinais, né? Então, aqui, de novo, o 8 de bastões, ele é Sagitário, e ele tem a ver com prestar atenção aos sinais divinos, né? O 8 de taças, ele tem a ver com a busca pelo santo grau. Ele fala, olha, aqui tem essa emoção, mas isso não está aqui o que você precisa. Você vai ter que sair daqui e encontrar o santo grau em outro lugar. E olha que interessante, depois a gente vai ver que vai ter a relação com o eremita, com essa jornada e tal. Ó, é um tiozinho com um bastão, um capuz, né? Ele não vai encontrar o que ele tá querendo ali. E olha que legal, quando ele vai para o 9, ele encontra o grau. E no 10 de espadas, ele está falando de um excesso do elemento ar. Então é tipo muita gente dando palpite no resultado. Repara que não por coincidência, taças e espadas, eles sempre são antagônicos e complementares. Então o de taças fala, cara, o que você está procurando não está aqui. E o de espadas fala, cara, você tem que tomar sua própria decisão. Tá todo mundo dando palpite, você que tem que resolver isso. Você que tem que achar sozinho, né?
E, finalmente, o de moedas, ele fala nos sinais de um trabalho bem feito, é um trabalho de artesão, é o trabalho de formiguinha. Você sentar e dar a forma para uma ideia. Beleza? E aí a gente tem os maiores que conectam tudo isso. Então tem que lembrar que a gente está vindo ao contrário. A gente vai ter o julgamento, que seria os símbolos entrando em contato com o mundo profano. Isso aqui seria mais ou menos assim, tipo, o chamado vai escolher poucas pessoas, né? Tem uns sarcófagos aqui, umas pessoas levantando do túmulo que o anjo do julgamento está chamando, né? Seria mais ou menos aqueles que têm esses segredos, eles podem entrar. Aqueles que têm as chaves, eles são permitidos dentro da árvore da vida. E é um negócio engraçado, por exemplo, quando a gente pensa num vestibular, por exemplo, você vai lá e preenche um monte de perguntas e faz um monte de. Escolhe um monte de casinhas, né? Alternativas. É como se fossem os dentinhos de uma chave. Aí eles rodam lá no computador, quem fez mais pontos no Enem, no vestibular, significa que a chave dessa pessoa tinha mais dentinhos que encaixaram na chave que ia girar e te permitir entrar na faculdade. E aí as pessoas que têm as melhores chaves, elas conseguem entrar. Vocês nunca pararam para pensar nessa alegoria, né? É bonita. E aqui a gente tem o sol, que é você vislumbrar alguma coisa. Então você tem um sonho, e aí você, através dessa luz, você enxerga o que está acontecendo. Ou é essa produção de que você estava aqui procurando uma imagem, procurando um graal, procurando uma solução, ou procurando dar a forma. Quando o sol se manifesta, você está mais próximo aí de realizar o que você estava fazendo. Bacana? E aí aqui eu já falei, né? Quando passa para o outro lado, a gente vai ter a Netzach, que é o emocional, que o 7 vai lidar justamente com esses aspectos da paixão, né? E aí a gente já entra no outro signo, né? A gente vai olhar que o 7, o 6 e o 5, né? O 7, o 6 e o 5 de bastões, eles estão associados a Leão, que é um outro signo do fogo, né? Que também tem a ver aqui com o Leão, que está na carta da força. O 7, o 6 e o 5 de taças, ele tem a ver com o escorpião, que é aquela busca mais pesada por satisfazer as emoções e manipular as emoções. O 7, o 6 e o 5 de espadas tem a ver com aquário, que é a quebra dos paradigmas. E aqui o 7, o 6 e o 5 de moedas tem a ver com touro, que é a colheita e guardar as coisas. E aqui tem um excesso de emoções envolvidas. Então, olha que engraçado, aquele é ao contrário do 9 e do 10. Você repara que no 7 a gente vai ter quase todas as cartas, elas são um pouquinho um aviso, né? Eles são os avisos que você está se deixando levar demais para paixão. Ó, o 7 de bastões ele fala, é o momento de você se preparar e defender aquilo que você acredita, né? É um momento de você se preparar, porque talvez as pessoas próximas estejam te atacando, te questionando. O 7 de taças, ele vai falar assim: toma cuidado com essas promessas vazias, cara. Você está sendo prometido aí casa, iates, mulheres e tal, mas você tem garantia de que isso vai realmente acontecer? Né? É tipo pegar empréstimo de agiota da máfia, né? Pode ser que dá ruim. Mas não é uma carta ruim, né? Claro que, como a gente já falou, como o Paulo Jacobina falou, é tudo uma mistura e um fluxo, né? Você tem que ler como uma história em quadrinhos. O 7 de espadas, ele fala de você estar, tipo, roubando poucas armas e achando que vai enfrentar e acabar com a guerra. Então ele está falando que você está fazendo pouco para você conseguir solucionar o problema, para você parar de perder tempo com coisa que não é o cerne da questão. E o de moedas, ele fala assim, cara, você quis muito, mas o resultado não foi exatamente tudo que você queria. O resultado é aquém daquilo que você estava procurando. E aí a gente chega no grau de mestre.
A gente vai ter Tiferet, a verdadeira vontade e tal. Todos os 6 do tarô, vocês vão reparar que eles são sempre legais. 6 é uma carta bacanuda dos arcanos menores. E aí, o que a gente vai ter por aqui? A gente vai ter, eu vou falar até uns arcanos maiores que eu esqueci, né? A Lua, ela vai conectar o 7 até o 10, né? Ela é um arcano que ela pode ser usada em 2 vezes. Ou ela é a visão do que está além do véu, ou ela é uma carta que indica mentiras ou enganações. Então, dependendo de que lado do véu que você está do mágico, ou você está desvendando alguma coisa que estava escondida, ou você está sendo enganado por alguma coisa que está escondida. Então, a Lua tem muito a ver com esse arquétipo aí de ilusão. E a estrela tem a ver com esperança. Então você vê que ela conecta aqui, né? Ela tem a ver com fé, ela conecta a intuição com a emoção. Né? Olha, a gente vê aqui, ó, o cara que tem essa visão, já vai dar tudo certo, uma visão meio poliana, que fala assim, cara, toma cuidado com a sua visão do futuro. Mas só aquelas pessoas que são realmente visionárias que conseguem encontrar o santo grau, né? Quantos gênios que foram chamados de louco porque só eles estavam enxergando essas taças, e aí eles foram atrás delas e aí elas encontraram. Por isso que é bonito a gente colocar esses tarôs na mesa e olhar esses desenhos, porque a gente consegue enxergar essas histórias, né? Aqui, o cara que estava roubando poucas armas porque ele achava que ia acabar com a guerra, ele não acabou com a guerra e a guerra veio chegando. E ele estava tão distraído que ele não viu a própria morte chegar. Então também aqui você tem uma conexão. Esse cara fala, se prepara para lutar porque você está sendo ameaçado. E esse cara aqui fala, cara, você tá quase apanhando, você tá quase morrendo, cara. Mas ainda dá para aguentar um pouquinho mais. Então esse é o cara que estava preparado. Talvez sim, talvez não. Então por conta disso ele sobreviveu e ele está durando um pouquinho mais. E aqui está o cara que ele pode não ter conseguido o que ele queria, mas se ele tiver essa esperança em cima, ele eventualmente nem tudo que você quer quando você abre um negócio, quando você está fazendo um trabalho, a primeira edição de um evento, alguma coisa, as coisas às vezes não são tudo que você queria. Mas aí você tem que ter essa esperança para você chegar no arcano 9. Percebe que bonito? Como você vai ter um arcano maior conectando 2 arcanos menores e eles contam uma história. E aí a gente chega aqui no 6, né? O 6 é uma carta boa, então ele vai ter 8 arcanos que lidam com ele. Os 4 6 e os 4 cavaleiros. Ou os 4 príncipes, né? O Rider-Waite chama de cavaleiro porque é o cavaleiro que casa com a princesa e aí eles se tornam rei e rainha. O Crowley chama de príncipe porque ele faz o cavaleiro casando com a rainha e aí ele tem o príncipe e a princesa como filhos. Então o Crowley desce a árvore, o Rider-Waite sobe a árvore. A gente tem aí nomenclaturas diferentes. No meu tarô eu sigo o Rider-Waite como base, então eu chamo isso aqui de cavaleiro, porque o verdadeira vontade ele lida com umas pessoas que vão lá e fazem acontecer, né? E esses arcanos de corte nesse triângulo superior, eles têm a ver com signos intermediários. E aí vai uma palestra inteira só para falar de signo intermediário, né? Mas basicamente, o Cavaleiro de Bastões, ele tem aqui o cavaleiro que faz, que ele vai para frente, né? Áries e Touro. Não, desculpa, Leão e Virgem, Cavaleiro de Bastões, Câncer e Leão. Tá de cabeça, mas a gente sabe, tá vendo? Isso aqui ajuda, ó. O Câncer é o laranjinha e o Leão é o amarelo. Que ele é o quê? O cara que é o guardião que carrega a bandeira. Ou seja, ele é aquele cavaleiro que ele não só faz as coisas, mas como ele arrasta outras coisas para outras pessoas para fazer aquilo. O Cavaleiro de Taças é Libra e Escorpião. Ele é o cara que acha o Santo Graal. Ele é aquele que encontra o Graal, o Galahad ou o Percival. O Cavaleiro de Espadas é entre Aquário, Capricórnio e Aquário. Ele é o soldado que quebra as barreiras. Ele é o William Wallace. Ele é o marechal que encontra soluções.
E o cavaleiro de moedas é entre Áries e Touro. É o cavaleiro que começa as coisas e termina as coisas. E os 6 são sempre boas. Ó, o 6 de bastões é vitória. Então você vê ó, o cara montado na vitória. O 6 de taças é nostalgia, é lembrar dos períodos bons. O 6 de espadas é encontrar uma solução através de um caminho difícil. E o 6 de moedas é cada um receberá o que merece. Se você é uma pessoa boa, então eu sempre considero essa leitura boa, né? Mas aí para os meus alunos eu falo, o 6 de moedas fala assim, cada um receberá o que merece. Aí o meu aluno pergunta, mas isso é bom? Aí eu respondo, depende. Nem sempre é um arcano bom. E essa subidinha aqui a gente vai ter ó, o diabo de um lado, que é a constante vigilância. Então essa constante vigilância conecta aqui esses arcanos. E aqui é a morte, que é o próprio escorpião também. Você vê, você precisa morrer para renascer melhor. Então ele conecta aqui a nostalgia a uma busca por um futuro melhor, ou por princípios, ou por um projeto na qual você vai ir atrás. Né? E aqui os dois lados, o lado do rigor e o lado da misericórdia. Então o pendurado, que significa que está tudo parado, e a roda da fortuna significa que está tudo girando, está tudo funcionando. Manda ver, Marcos. Teodoro, pensando na ideia na subida da árvore da vida, ter aquela ideia de transformar chumbo em ouro, ou ter aquela ideia de elevação espiritual, né? Como é que isso encaixaria as cartas do tarô nessa árvore da vida, mas com essa ideia assim de elevação, de alguma coisa mais numa busca espiritual? Você pode sair de baixo para cima. Dos 4 elementos, que você tem tudo muito intenso nos 10. Quando você entra no templo e começa a estudar e a meditar, você vai ver que as coisas não são mais tão intensas. Elas são um pouco mais diluídas, né? Você percebe que os 9, eles são um pouco mais diluídos do que o 10. Quando você continua subindo, aí você compara sempre o 7 e o 8, que é justamente essa subida aqui. Se você ler ao contrário, você vai ser, ó, presta atenção nos símbolos divinos, depois você vem se prepara para defender as suas ideias, e depois você vem para a vitória. Você está contando um aspecto de subida. Se você estiver vindo por taças, você fala, o que você está aqui, não está no mundo físico, você vai ter que enxergar o mundo superior para ter uma busca no que ninguém está pondo fé, e aí você vai encontrar isso para si mesmo. Pode falar. Você quer que eu complete isso? Pode Não, falar, Bruno, JP. pode completar, depois eu falo. Aqui, ó, no de espadas, você está falando assim que, cara, você para de prestar atenção no que todo mundo está fazendo, e aí aqui você vai tentar uma solução. Espadas é um naipe meio complexo no tarô, porque ele sempre está em oposição aqui a taças, né? Ele fala que você vai se tentar numa vitória um pouco egoísta, e aí no finalzinho aqui seria o 6 de. Desculpa, o 6 de espadas, ele é a vitória além de uma situação ruim. Então, esse cara que ele tá roubando essas espadas e etc., quando você tá pensando nessa subida, de repente ele roubou a espada que ele não sabia que de repente era a espada mágica do rei que comandava os esqueletos, e aí os esqueletos morreram. E aí ele conseguiu resolver um assunto. Sabe naqueles filmes que o mocinho tá tudo fodido e tá tudo zoado, e o cara faz uma doideira, e aí vem um Deus ex machina e o cara consegue solucionar tudo? Quando você lê os arcanos menores ao contrário, você tem essa narrativa. E aqui você vai ter ó, o trabalho árduo e tal, e você no início não consegue o que você queria, mas você morre e renasce, e aí você consegue o que você merece. Então você precisa morrer e deixar essas paixões para trás, e aí sim você vai receber tudo que você merece. Percebe que essa leitura conta uma outra história diferente, mas muito bonita também? Se vocês quiserem entender isso, você tem aquele autor russo que eu falei, que é o Georg Moebius. Ele estuda os arcanos menores contando a história de baixo para cima, que é normalmente o oposto do que eu conto no meu curso. Mas também é uma puta visão legal pra caralho do tarô, porque você, como o Marcos falou,
você vai contar a história de alguém que está saindo do mundo profano e indo em direção de um mundo mais esotérico. Manda ver, Jacobina. E aí, dentro desse comentário, né, dessa transformação em cima que o Marcos pediu para você abordar, quando você também conhece a Cabala, isso ajuda muito a você perceber essas coisas. Porque a gente vai pegar, por exemplo, o Tiferet, a beleza em si, né? Ela não, ela é a beleza que é provocada pela junção de coisas, ou seja, ele vai mostrar no seu processo alquímico esse trabalho passo a passo que você fez para você chegar nesse sol que finalmente resplandece, nesse ouro que você tá buscando se transformar. E aí você também consegue coordenar isso com essa comparação, por exemplo, que o Marcelo está fazendo, né? Esses símbolos das esferas com os significados que você vai encontrar dentro dessas cartas também. Exatamente. Como é que você vai estudar isso daí? Você põe os arcanos um do lado do outro e conta uma historinha. Então, ó, a preocupação do 9 de espadas, ele vai ter uma esperança, tipo, sei lá, o final do Game of Thrones, né? Que aí tem o cara matando todo mundo, né? E aí o cara faz um negócio completamente louco, que é dar esfaqueada no líder lá dos zumbis. E aí tem uma morte, uma ressurreição, e aí o cara consegue uma solução de um problema que estava insolúvel. Então percebe que as narrativas elas também funcionam se você lê a história do tarô de baixo para cima. E o de cima para baixo também funciona. A gente diz que o Grola, principalmente, ele faz a ensino de tarô pelos filmes e pelas narrativas, e ele também conta uma história. Então você pode fazer essa jornada de qualquer jeito por dentro do labirinto. Pode falar, Rodrigo. Eu não sei se você falou dos arcanos maiores que ligam Rod a Netzach. Não falei ainda, eu ia completar aqui, que aqui é a torre, e o que completa da Lua até o Sol é a temperança. Então, eles são os dois arcanos que são opostos também, né? A torre é tipo, eu sou eu lido do meu castelo, minhas verdades, as minhas verdades absolutas, e de repente tudo tem que ruir, e você fala, olha que merda que eu fiz. E aí vem essa desgraça, a torre é o chamado da árvore, né? E a temperança é justamente você escutar o outro, pegar as duas partes, juntar e chegar numa conclusão final, né? Então aqui você vai estar também fazendo essa conexão dos dois. Você pode estar preparado para se defender, mas você precisa abrir mão disso para você escutar o que os outros estão. Escutar as intuições. Você tem que sair para procurar aquilo, mas se você não ter essa fé, essa esperança, tudo vai ruir. Do mesmo jeito, você vai estar com muita gente dando palpite, você pode tomar uma decisão errada. Então você tem essa conexão. E aqui o mesmo trabalho árduo, se você estiver fazendo de um jeito que não coordenado, ou não sério, ou não em prol do que você gosta, sempre você vai ter um resultado infrutífero. Tipo, você tem um emprego que você odeia. Não importa o quanto você trabalhe e seja assíduo, né? Você odeia esse trabalho, você sempre não vai ter o que você quer. Então, quando você segue esse caminho aqui, ele também vai te contar uma história. Pode falar, Rodrigo. Assim, só para complementar, o objetivo nosso como ocultista é chegar ali em Tiferet, certo? E quais são as armadilhas Não que nos é, não. impedem? Olha o Não? Paulo embaixo, né? Ah, não. Chegar em Tiff é Tem, tipo você Tem que falar assim: eu tô treinando Kung Fu para chegar na faixa preta, aí eu paro. É, tem que subir mais ainda. eu sei. Ainda é porque ele não chegou lá. Então, a gente Ah, eu ainda quero, eu está quero aqui. ganhar o Master Chief, aí eu ganho o Master Chef de cozinheiro, aí eu me aposento. Eu já É, cheguei no sol, eu já ganhei o Master Chef, não preciso fazer mais nada. Não é assim. Essa é uma falha muito comum da galera que está entrando no ocultismo, achar que verdadeira vontade quer dizer alguma coisa. mas a Desculpa. questão era, quais são as armadilhas nesse processo até chegar ali? As armadilhas de Netza, as armadilhas de Rod. Aí a gente vai ter que fazer um podcast só para isso, porque vai 2 horas de comentário, né? Hoje é só falar de tarô e cabala. E aí tem o caminho, vai um pouquinho para cima, né? Se a gente já chegou ali na verdadeira vontade, aqui em cima começa a ser a nossa correlação com o grupo ao nosso redor.
E a gente vai ter o rigor e a misericórdia, que são aí os arcanos 5 e 4. E a gente percebe aí que, por exemplo, o arcano 5 primeiro, mas tanto o 5 quanto o 4, eles vão estar trabalhando aí com os mesmos signos, né? O 5, o 6 e o 7 vão estar trabalhando aí com Leão. Depois, quando a gente chegar no 4, 2, 3 e 4, a gente vai estar falando com outro signo dos 4 dos elementos. Mas o que a gente tem aqui nos 5? Os 5 são todos ruins, porque os 5 são todos testes. Os 5 são tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos testa para ver, como diz a pedra de afiar, né? Que o Paulo Jacobina sempre fala, a pedra de afiar vai nos desgastar ou nos afiar, né? Depende do que você é feito. E o 5 é sempre uma pedra de afiar. Você vai ver, ó, o 5 de bastões é briga, é guerra, é disputa mental, intelectual, de vontades. O 5 de taças é você tem uma perda muito grande, você saber lidar com uma derrota. O 5 de espadas tem a ver com você saber lidar com uma vitória. Tipo, esse aqui pode ser o mal perdedor e esse é o mal ganhador, né? É aquela vitória que custa caro demais, né? Tipo, você está atrasado para uma entrevista, aí você vai estacionar seu carro, outro velhinho vai parar o carro, você dá uma fechada nele e fala, vai tomar no seu cu, que essa vaga é minha, seu palhaço. E aí você chega para a entrevista, seu entrevistador não chegou ainda, aí você descobre que é o velhinho, que ele está atrasado porque um filho da puta cortou ele no estacionamento. Essa é a história que eu conto para explicar essa carta. E o terceiro, né, o 5 de moedas, é pobreza, é uma perda de dinheiro, é um gasto desnecessário, é uma vazão de grana. Então, tá vendo? Você está sendo testado aqui nos 4 elementos para resistir a um rigor. E aqui a gente vai ter a conexão entre o rigor e a beleza, a gente vai ter a justiça. Aqui, se a briga você se porta de uma maneira justa, o correto é a vitória. E aqui é a vitória, ainda sendo justo, você vai estar sempre comprando briga dos mais fracos. Aqui você vai lidar com a perda e a nostalgia, o lembrar das coisas boas do que você perdeu. Ou, de repente, aquilo que você perdeu e tal, você deixa para trás, porque aquilo lá não tem mais sentido. Você aproveita o que é bom e aqui é a morte, né? Você está seguindo esse caminho, você deixa isso aqui para trás e você continua. Você vê que a próxima carta de taças aqui é você enxergar as taças no futuro. Você está vendo novos inícios, você está vendo novos projetos. Aqui é aquela vitória que é injusta, mas se ela for justa, você vai conseguir escapulir ou encontrar uma solução de uma vitória que parecia uma derrota. E daqui a mesma coisa. A perda, não necessariamente. Se ela for uma coisa justa ou algo que precise acontecer, cada um recebeu o que merecia. Ok? E o 4, ele está em oposição na árvore porque ele é Júpiter, é a misericórdia, é a prosperidade. Todos os 4 são folguinhas, são uma beleza, são coisas boas. Não. Então, o 4 de bastões é um tempo para você dar um descanso. E esses caras, esses 4 que saíram para dançar, eles não estavam aqui quando a torre caiu. Então, por você dar uma relaxada, você pode, às vezes, evitar fazer uma cagada gigante, né? Por exemplo, quando você está escrevendo um e-mail mó irritado, mó puto, mó nervoso, antes de enviar, vai, toma um café, espera, deixa para enviar no dia seguinte, porque aí a hora que você sentar, você vai falar, putz, não precisava ter escrito desse jeito. E aí, eventualmente, a situação já se resolveu, você conseguiu achar uma outra solução e tal. Então, ele pede aí uma misericórdia, ele pede uma calma. A prosperidade está aqui em taças e moedas. Taças é você já tem coisas e o universo está te oferecendo mais. Ele é o excesso, ele é o esplendor, a benemerência de Júpiter, que você queria 3 taças, ganhou 4. O de espadas, ele também está falando em tempo para descansar. Ó, tanto bastões como taças, eles estão pedindo tempo de descanso, tempo de reflexão. Então é um templário que está se preparando, é um intervalo entre lutas, né? É aquele momento do boxe onde toca o ringue, toca o sininho, aí cada um tem 1 minuto, senta no corner,
toma uma aguinha, passa um metiolate antes de voltar para o ringue, né? E finalmente a moeda é o excesso de moedas, né? O Crowley ele trabalha com um cara com a ideia de que você é um cara bom, então 4 moedas é poder. O Rider-Waite fala 4 moedas é ganância, porque ele acha que você é um cara mais ou menos. Então, dependendo de quanto você está na sua verdadeira vontade, o 4 é muito bom ou ruim. E aí você vê que interessante, aqui é o eremita que conecta esses dois. Então a gente tem essa jornada, que é uma jornada longa até essa prosperidade. Então, se cada um recebe o que merece, ao longo do caminho de esforço e sacrifício na busca pelo Santo Grau, você vai receber bastante. Né? Se você está preocupado com o que você tinha e tal, ao longo dessa jornada você vai ter mais do que você precisa. E aí vamos ver se você é caridoso, né? Aqui você vai ter uma vitória, mas aí a vitória com essa sabedoria, com essa busca pelo Santo Grau, você vai ficar meio que imune às tragédias da vida, às torres. E aqui é esse descanso e esse pensamento que às vezes é o que você precisa para se livrar e conseguir sobreviver a uma situação que parecia impossível, né? E o que conecta entre esses dois é essa força para você saber lidar nos momentos ruins e nos momentos bons, né? Aqui eu posso falar que mares calmos não fazem bons marinheiros. E aí a gente tem aqui da Ática o meio e vamos subir aqui para os 3 últimos do tarô. Binah, que é o entendimento, Roquemar, que é a sabedoria, ou a ordem e o caos. Lembrando que 2, 3 e 4, eles estão trabalhando com o mesmo arcano do mesmo signo, né? No zodíaco. Então aqui o que a gente vai ter? Leão. Opa, peraí. Tem que baixar aqui. Ups. Aqui. Binah, a gente vai ter os 3. Então, o que a gente tem aqui de um 3? São 8 cartas também. Nós temos as 4 rainhas e os 4 3. E esses arcanos, eles são muito saturnianos, né? Ele já é aquele cara que está indo, já encontrou, ele está na busca pela... depois da verdadeira vontade, é a grande obra, né? Então, o que a gente tem aqui da grande obra? A gente vai ter os 2 opostos, o começo e o fim. O 3 de taças é o encerramento de um ciclo. Nota que eles vão estar meio conectados, o 2 e o 3. Assim como o 9 e o 10 estavam, o 2 e o 3 eles representam o começo de um processo e o fechamento desse processo, né? Então, o fechamento daqui no taças é um casamento, uma festividade. O 2 de taças, eu já vou dar um spoiler, a gente faz os dois ao mesmo tempo. Ele é um chaveco, ele é a sabedoria, ele é múltiplas possibilidades de Roquemar. Então aqui é um cara chavecando uma mulher, né? 2 caras trabalhando e tal. E aqui resulta num casamento. Você vê, o espadas ele é o oposto. Você tem um afastamento no 3 de espadas. E esse afastamento termina num divórcio. O 3 de espadas é dor. O 2 de bastões é um planejamento. O 3 de bastões é a responsabilidade com o planejamento. Então, aqui no 2, você fala, vou fazer um simpósio, vou inventar, vou copiar o simpósio agora, vou chamar só os malvadinhos para palestrar, e aí tal, e não sei o quê. Mas você tem uma estrutura, você pode pagar isso, você tem gente, você tem marketing, você tem pessoas que estão trabalhando. Então, aqui vem a responsabilidade com seus projetos. E, finalmente, no Moedas, ele vai falar de trabalhos em grupos. Então, esse aqui é você trabalhando com vários outros grupos, né? Então, é um jeitinho, que é um cara equilibrando umas moedas na mão. E aqui é dentro do grupo, é o trabalho em grupo. É o aprendiz, companheiro e mestre dentro de uma igreja construindo um trabalho em conjunto. Então, tá vendo que isso aqui é saturniano. Você começa um processo na sabedoria e você embala ele e fecha em Saturno. O rei, ele é o grande dominante, né? O rei filósofo, o rei de taças, o rei provedor, o rei conquistador e o rei que administra o império. E aqui a gente tem a rainha que administra o castelo, a rainha da balança, da correção do certo e errado, a rainha de taças, contadora de história, e a rainha filósofa, que é a conselheira, é o próprio ascendente.
Entre o rei e a rainha, você tem a imperatriz, que é a própria fecundidade do rei e da rainha, que lá embaixo vai desaguar no ventre. Então é o rei, o rei, né, do seu castelo pessoal, que vai estar engravidando a rainha do seu castelo pessoal para gestar. Isso aqui na alquimia ele vai fazer paralelo com o Atanor. Né? Então o feto dentro da barriga da mãe é igual à ideia dentro do forninho do alquimista. E aí a torre é o próprio forninho do alquimista terminando de queimar. É o cozimento de cima para baixo. E aqui a gente tem, de um lado, o carro, que é a energia fluindo de baixo para cima, e do outro lado o hierofante, que é o Papa, que é o professor, que é a energia fluindo de cima para baixo. Então percebe que tem todo um movimento aqui nesses arcanos. Aqui a gente tem a espada, aqui a gente tem o imperador. Aqui a gente vai ter Zain, que seria o guerreiro, o que impõe as regras, as leis. E aqui a gente tem aquele que tem uma ortoga divina. Né? Ele tem o cetro. É a espada e o cetro. E aqui no meio, conectando o Sol até Deus, a gente tem a própria sacerdotisa, que é a visão da Lua numa esfera muito, muito superior. É o Sol indo para o nosso Sol interno, para o Sol negro, para o centro da Via Láctea. É o que a gente está buscando aqui dentro da alquimia, né? Pode falar, Marcos. Um comentário só que eu achei muito interessante, né, que cada naipe tem relação com os 4 elementos, né? E é encantador ver assim que cada sefira tem os 4 elementos, né? Eu achei isso tá explodindo a cabeça aqui, achei bem legal. Mais uma coisa que você falou que ia comentar, não sei se você ia deixar para o final, mas é do alfabeto hebraico, né? Se suas cartas no seu tarô que você está mostrando, eles têm a letra hebraica, né, neles. Eles E têm a se letra hebraica, eles tem, né? seguem. É que aqui eu não consigo ver bem a definição, mas como a árvore da vida lá da esquerda a gente está vendo aí que tem, cada um tem a letra hebraica, o tarô está seguindo, por exemplo, do Reader White, segue certinho essa nomenclatura, e o seu tarô segue também. Cada caminho está correspondendo certinho à carta que eles falam que tem a letra. Isso, ele corresponde à letra do alfabeto hebraico, certinho, de acordo com a Kabbalah. E bate, e cada caminho está batendo E aí certinho. cada caminho bate certinho. Então, por exemplo, Muito bom. quando a gente pega aqui no Imperador, é a letra Ré. Ré quer dizer janela. O que é uma janela? O que conecta a Ré? Ele conecta aqui, ó, o cara que tem a verdadeira vontade conectado na sabedoria de Deus. Por que no hebraico é Ré? Porque significa o quê? A gente está encarnado, a gente está em Malkuth. Malkuth é uma caverna. Se a gente está dentro de uma caverna e eu abro uma janela na caverna, o que acontece? Tem que pensar no Platão. O cara que aqui ele sai fora da janela, ele enxerga que tem um mundo lá fora. E aí ele volta para dentro da caverna. Mas a janela serve para você enxergar lá fora e para entrar um pouco de luz. Então aí você tem essa figura. O Zain quer dizer espada. Ele é o anjo, a espada flamejante do anjo que expulsou Adão e Eva do paraíso. E aí você só pode fazer o retorno sozinho. E isso explica por que na árvore da vida não existe um caminho ligando o 4 no 3. Porque a volta não é em grupo, a volta é individual. Cada pessoa vai ser testado pelo anjo. Aqui é Chet. Chet quer dizer cerca. Aqui é Vav. Vav quer dizer prego. A cerca é o que fecha o seu entendimento. Tudo que está dentro do seu cérebro, imagina que o seu cérebro tem um crânio. O crânio é a cerca. Tudo que está dentro do seu cérebro é as coisas que você sabe. Tudo que está fora daqui é o que você não sabe. Por exemplo, sei lá, qual é a melhor cidade para passar férias no Azerbaijão? Ninguém sabe. Por isso, ninguém vai pensar em levar a família para tirar férias no Azerbaijão. Primeiro, você vai ter que vir até Daat, conhecer
da sabedoria divina e falar quais são as cidades do Azerbaijão. Tem algum hotel legal? Tem alguma atração turística? Tem algo que vale a pena eu levar minha família? Aí, quando isso vier para cá, Dalet, a porta. Quando isso entrar na minha cerca, através da porta, é que aí eu vou saber o que está acontecendo. E aí eu adquiri o entendimento. Até lá, esse conhecimento, ele está no abismo. Viu como está tudo interligado? E aí isso tem a ver com os arcanos do tarô, as historinhas que eles contam. Pensa que o desenho de cada arcano é um jeito de você explicar uma letra hebraica através de uma figurinha para um público que em 1400 era analfabeto. Então, basicamente é isso que o tarô é, né? E aí a gente tem... Pode falar. Antes de ir para Keter, fazer um pequeno resumo aqui. Me corrige se eu estiver errado aí, Eu todo vou para mundo. Binar antes, né? Mas tudo bem. A gente estava lá no 10, no mundo profano. Nós rompemos o véu no 9. Nós vimos aí o que tinha mais coisas ali, mais possibilidades. Usamos o nosso raciocínio no 8. Nos conectamos com as nossas emoções para sonhar e, depois de todas as tribulações, conseguimos chegar à nossa verdadeira vontade. Isso. Primeira coisa que a gente tem, adivinha, é um problema O lá rigor, ó, tá vendo? Tem dois problemas aqui. no 5. E com resolvendo esse problema, a gente recebe uma recompensa lá no 4. É que o Vamos problema é para preparar. saber se você realmente alcançou sua verdadeira vontade. Para você vai trilhar Certo. o caminho. Não, não, E, não, não abre uma habilidade, você não, agora eu tenho. Você tem que usar para saber se realmente você tem. e por que isso? Por causa da grande obra, que é o objetivo final, lá em Keter. É isso aí que a gente está fazendo, né? A nossa grande obra para em Saturno. Ninguém passa de Saturno. Porque agora eu vou chegar em Rockmar. Rockmar é a sabedoria divina. Rockmar é impossível de um ser humano ter o conhecimento de Rockmar. Rockmar é o conhecimento acumulado de todos os seres humanos, de todas as encarnações, de tudo que eles já fizeram ao longo do planeta. Mais todas as experiências de todos os bichos que habitaram esse planeta, mais todas as experiências de todos os micróbios do planeta. E alguns dizem que mais a experiência de todas as plantas e de todos os minerais que habitaram o planeta. E a gente é míseros idiotas que tem, tipo, 50, 60, 70 anos de vida num corpo masculino, feminino, gênero neutro, em um paizinho, em um determinado século. Então, a fração do que a gente sabe hoje em dia é 1/8 bilhões, né? Se a gente for levar numa boa vontade do que seria isso. Mas o que a diferença é essa, a gente vai até aqui. Por isso que aqui é o grande véu. Passando de Biná, só morto. Mas o tarô não, como ele pode fazer de cima para baixo, que é a criação das ideias. O Rockmar, ou os dois e os reis, eles lidam com toda aquela sabedoria infinita. Então, por exemplo, no tarô, o 2 de bastões significa assim: eu tenho um plano. Qual é o meu plano? Dominar o mundo. Eu posso fazer infinitas coisas. Enquanto você está na sua casa, no seu projeto, que você vai fazer um evento, cara, o que te impede de sonhar em ter o Tom Cruise para fazer a abertura do simpósio de 2024 com a palestra de Scientologia? Nada. Aí a gente vai cair no 3. O 3 é a rainha. Ele está aqui, ó. É um cara parado diante do mar, vendo os barcos saírem. Essa rainha está falando assim: você tem o rigor suficiente? Tipo, quanto custa para a gente ter um Tom Cruise palestrando no simpósio uma palestra de Scientologia? Alguns milhões de dólares, mais um investimento de umas décadas aí, mais uns não sei o quê. Percebe? Sonhar é de graça. Isso é o 2. O 3 já te puxa para o mundo real. Mas você precisa sonhar, senão você nunca vai fazer. Por isso que isso aqui, ele está lá.
Florida perguntando, as rainhas são signos intermediários? São as rainhas, os reis e os cavaleiros. As rainhas, ó, elas são os signos intermediários também. O que que ela tem aqui? A rainha de bastões, ela é intermediária entre peixes e Áries. Ela é o ascendente, ela é a espiritual autoconhecimento, é a mestra conselheira. A rainha de taças, ela é a contadora de histórias, ó, é Gêmeo Câncer, né, os dois signos contador de história. A rainha de espadas, ela é Virgem e Libra. É o signo do mais sério e ríspido e de balança que ele existe. É o mais correto dessa energia. A de moedas, ela é Sagitário e Capricórnio. Ela lida com tomar conta de grupos, ou seja, ela é a administradora dos criados do castelo. E o rei também, eles são intermediários. Então, aqui, ó, o rei de bastões, ele é o rei conselheiro. Ele está ali entre Escorpião e Sagitário. Escorpião e Sagitário, isso, é o mago da busca profunda. O rei de taças, ele está ali entre Aquário e Peixes. Ele é o rei da festa, né? O Messias que todo mundo gosta. O rei de espadas, ele é entre Touro e Gêmeos. Ele é o rei que tem a grande biblioteca estrategista. E o rei de moedas, ele é entre Leão e Virgem. Ele é o rei trabalhador. Ele é o rei que, mesmo sendo rico pra caramba, ele acorda cedo e vai ser virginiano no que ele possui. E você percebe que, se essas cartas são equivalentes, elas têm alguma equivalência. Então, ó, o rei rico, ele tem que ser um cara bom de jogo de cintura. O rei que é estrategista, ele tem que estar sempre na defensiva. O rei que é um cara que é provedor, ele tem que ser chavequeiro. E o rei que é o rei dos grandes projetos, né, o grande mago, ele tem que ter grandes planos. E os três e as rainhas, eles têm que ser equivalentes. A rainha que cuida dos empregados, ela tem que ser igual ao três de moedas, ela tem que saber cuidar dos aprendizes, companheiros e mestres. A rainha que corta as cabeças, ela tem que lidar com a dor do três de espadas. A rainha que abarca todo mundo, que é a grande mãe, ela tem que ser a musa inspiradora. E a rainha, que é a grande conselheira, ela tem que ter os pés no chão. Então, você estuda as rainhas e os três, eles têm que ser iguais, eles são parecidos na tirada. Eles até se substituem. Percebe? Isso é uma profundidade gigantesca. 99% dos tarólogos do Brasil não tem isso que eu estou falando para vocês em uma hora. E aqui a gente vai ter, ó, os dois que vão lá para cima, que são os dois que representam aí as letras iniciais, é o alfa e o beta, Aleph e Bet. O sopro de Deus e a casa de Deus. E em cima Deus, os ases que representam a início de tudo, o início divino, início de uma grande ideia, início de uma grande emoção, início de um grande projeto intelectual, início de um grande trabalho. E muitos artistas acham que o mago e o louco poderiam ser a mesma pessoa. O sopro de Deus é o louco com essa trouxinha, ele vai indo de cidade em cidade. Quando ele habita uma pessoa, ele se torna Mercúrio, que é o mago. Então, esse pano que tem em cima da mesa, na verdade, é a trouxinha do mago. Esses objetos que estão em cima do pano, eles vão na trouxinha do louco. E aí o mago seria o louco estabelecido. Do mesmo jeito que o sopro de Deus estabelece a casa de Deus. E aí ele vira o Mercúrio, que é o Rod, que é o próprio comunicador entre o humano e o divino. Então percebe que está tudo conectado. Dúvidas? Então é isso. Os livros de referência para isso, que eu acho que todo estudante básico tem que ter, é o livro de Cabala, que ele vai te dar toda a base cabalística dessa subida, e o tarô hermético, que ele vai te dar toda a base para essa descida. O tarô Hermetic Visions, ele é esse tarô que eu usei de exemplo. Então ele foi feito ao longo de um ano, judiando do coitado do desenhista, que eu chegava, a Pri chegava, a gente falava, a gente quer a cor certa, a palheta certa, tem que ter esses símbolos, tem que colocar a torre de fundo, tem que colocar isso, porque essa jornada, tal. Para quê? Para que você possa, quando você fizer a tirada,
ter essa visão dessa jornada. E tem o Hermetic Cabala Tarot, que é uma criação mais do Grola, que seria o estudo da Cabala dentro do tarot, dentro das cartas. Então aqui ele tem a evocação do anjo, a evocação do demônio, os canais, as coisas, que é um tarot para você estudar tarot. Se um dia você for criar seu próprio tarot, ele é excelente para você usar como referência. E é isso aí, galera. Então esta teria sido a minha palestra no simpósio. Talvez eu teria enrolado um pouquinho mais, deu 1 hora só de palestra. Mas aí talvez a gente falaria mais devagarzinho e tal. Mas é que aqui, como está gravado, vocês vão poder ver várias vezes. E aí, considerações finais, então. Cadê o Thales? Ele apagou e tal. Marcos Rabelo, suas considerações finais. Parabéns, Deldébio. Acho que você tem um conhecimento ímpar. Assim, acho que é muito bom ouvir você, o canal, para a gente cada vez ter mais conhecimento. Eu só tenho a agradecer. Bom trabalho aí. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Cara, eu nunca me canso de ouvir você falando sobre cabala, sobre tarô, sobre qualquer outra coisa, né? Eu tenho, inclusive, os cursos que você deu, que tem lá no próprio site da Diamond também, volta e meia, eu volto para também dar uma olhada, apesar de também ter os livros, né? Que para mim é uma ferramenta básica de autoconhecimento, né? E aí fica a dica para as pessoas, principalmente quem quer enveredar por essa área. É importante que você estude o tarô, é importante que você estude cabala, é importante que você reconheça os símbolos, mas é importante que você saiba aplicar esses símbolos na sua vida, né? Saber, você está num determinado momento, você para, analisa, você vai ver, talvez eu esteja passando por tal carta, né? Por onde é que eu estou dentro da árvore da vida? Qual é o caminho que eu vou seguir aqui dentro? E o autoconhecimento ele é fundamental para isso, né? Você prestar atenção, você estudar constantemente e você buscar se conhecer, aprender a pensar em você e como você se coloca no mundo. E é isso que no Pedra de Afiar a gente busca desenvolver em todo mundo. Dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org, e no nosso canal, youtube.com/Pedra de Afiar, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Valeu. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, eu não canso de recomendar. Ontem, um amigo, um irmão da maçonaria, eu estava falando sobre simpósio de hermetismo. Ele, que simpósio? Aí eu falei, entra no Mayhem, catarse.me/TDC. Você vai saber, teria sabido do simpósio, você teria recebido a revista de hermetismo, você estaria participando dessas gravações, estaria recebendo os cursos. É sempre bom ver o Marcelo falando aí, porque eu estudo sempre de cima para baixo, aí vem um outro curso de cima para baixo, e aí você quebra um pouco essa visão e tem esses insights, é muito bom. E recomendo, você vai fazer parte de grupos de Telegram, você vai ter um pessoal bacana lá para ajudar. Então, você não tem como perder fazendo parte aqui do Catarse, do Projeto Mayhem, você só ganha. Valeu, grande Rodrigo. Para o pessoal que está aqui, né, tem uma galera assistindo dentro do projeto, do simpósio. Você fazendo parte do Mayhem, você pode assistir as palestras toda terça, quinta e sábado. A gente ou entrevista alguém que manja mais do que a gente em algum assunto, ou a gente escolhe algum assunto, ou o pessoal do Mayhem vota um assunto e a gente dá aí a opinião e conversa e participa, né? Eu vou encerrar aqui também para o pessoal que está em casa. Tem alguém perguntando como é que faz para comprar esses livros. É www.diamondeditora.com.br. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço se você puder dar o like, seguir, pôr o sininho, porque o YouTube ele gosta de vídeos de dancinha, a gente não vai fazer dancinha. E esses vídeos muito profundos, muito complexos de alquimia, de cabala e tal, a gente depende
do boca a boca, de passar o link. Então, dá o like, segue o canal, copia aí o link do vídeo, joga nos grupos de WhatsApp, chama os seus amigos. Eu vou encerrar aqui, daí a gente vai abrir para perguntas do pessoal que está assistindo ao vivo. E muito obrigado por terem ficado com a gente, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.